Vamos dar início à nossa aula de filosofia e nessa aula nós iremos continuar falando sobre a lógica informal. Só que nós iremos abordar sobre a retórica e iremos falar também sobre a razão comunicativa. Na retórica nós iremos abordar a teoria do Perelman e na razão comunicativa, nós iremos abordar a teoria do Habermas. Então, vocês vão abrir o módulo de vocês na página 10, para acompanhar essa aula. Então, nós iremos começar com a temática falando sobre a nova retórica. Questões referentes ao uso da linguagem e a sua relação com a verdade ou engano têm sido objetivos de reflexão desde a origem da filosofia. Na antiguidade, por exemplo, Aristóteles ele organizou a analítica, que deu origem à lógica formal, e além de refletir sobre a dialética e a retórica, abordando as diferentes formas empregadas na tentativa de persuadir as pessoas, tais como as afirmações hipotéticas e os apelos emocionais. Então, aqui nesse parágrafo a gente já percebe que já dá a característica do que significa retórica, que tem a ver com apelos emocionais, afirmações hipotéticas, a arte de persuadir. A partir da modernidade, a lógica formal, cujo objetivo é a demonstração da verdade das proposições, passou a ser vista como uma linguagem específica para ser aplicada às ciências. Porém, há inúmeras situações da vida social que existe o exercício da argumentação na tentativa de convencer pessoas quanto ao valor de certas opiniões. Pensando nisso, na década de 1940, o pensador Cyril Perelman abordou elementos da lógica formal e da lógica informal, estabelecendo a lógica da argumentação, também conhecida como a nova retórica, cujo objetivo de estudo é a argumentação em contexto de desacordo entre pessoas. Então, segundo esse pensador, argumentar é um modo de agir sobre os ouvintes por meio do discurso, tratando-se de elaborar e fornecer razões a favor de uma tese ou contra ela, buscando a adesão de quem ouve. Logo, aquele que argumenta precisa perceber para quem está falando, ou seja, quais as características do seu público. Afinal, o que está em jogo numa situação de argumentação não é somente a verdade das proposições, como a demonstração lógica, mas também a possibilidade de haver diferentes julgamentos de valor sobre o que é dito. Então, na retórica, você pode perceber que a argumentação é um dos artifícios mais utilizados, mais, vamos dizer assim, representativos sobre a retórica. Então, quem mais conseguir representar, argumentar bem, vai poder persuadir o ouvinte. Então, portanto, mesmo que os dois interlocutores eles demonstrem logicamente a validade de suas opiniões, terão que explicitar um para o outro a diferença de valor que percebem entre elas. Da importância de defendê-las com argumentos convincentes, o que se torna ainda mais relevante quando uma ação depende do acordo entre opiniões. Logo, o orador deve demonstrar apreço pela adesão do público, o que significa que não deve tentar impor suas ideias, nem enganar seus interlocutores, mas, ao contrário, buscar a convicção deles por meio da exposição de razões nacionais que fundamentem suas afirmações. Nesses casos, a argumentação é o elemento que substitui a força e a violência para obter a adesão dos ouvintes e conduzi-los à ação, Então, a argumentação ela cabe aí por uma substituição da força e da violência, Quando você tem uma boa retórica, quando você consegue argumentar e falar bem, então tem uma arte de persuadir o indivíduo que acaba sendo uma das forças e uma das maneiras melhores de ser utilizada do que a própria violência física.
Aí, levando em conta esses aspectos, o Perelman ele destacou 2 tipos de discursos persuasivos. O primeiro, a educação, que procura reafirmar opiniões já aceitas, apresentando-as como premissas desejáveis. E a propaganda, que procura modificar opiniões para criar novos interesses. Então, essas foram os 2 tipos de persuasão que o Perelman ele pontuou. Então, vocês irão fazer para ler e refletir aqui esse textinho da própria obra do Perelman. Logo abaixo vocês vão responder essas questões. Aí tem primeira questão, letra A, B, segunda questão, letra A e B, e em conexões vocês vão encontrar essa questão aqui, certo? Agora nós iremos para o nosso próximo tópico, que é falando sobre a razão comunicativa. Nascido em 1929, o filósofo alemão, o Habermas, ele pertence à segunda geração da escola de Frankfurt. Nas últimas décadas, suas reflexões publicadas em livros, revistas e jornais têm sido uma contribuição importante nos debates sobre temas ligados à ética, à bioética, à política e ao direito internacional, entre outros. Ele descreve suas 2 esferas da sociedade: o mundo do sistema, no qual se desenvolve a ação estratégica do homem, ou seja, a ação pautada pela relação entre meios e fins, e o mundo da vida, no qual acontecem as interações dos sujeitos e se desenvolve a ação comunicativa. Sendo assim, enquanto a primeira geração de Frankfurt abordou o conceito de razão instrumental em contraponto ao de razão crítica, denunciando a predominância dessa forma de racionalidade como contexto capitalista, o Habermas ele propõe um novo conceito, a razão comunicativa. Embora reconheça que, na atualidade, a técnica vem substituindo a interação humana e institucionalizando a comunicação, promovendo o isolamento e o indivíduo. E o individualismo. Ele atribui a razão comunicativa como um caráter emancipatório do ser humano. Por ser interjetiva, aí significa que, ao contrário do que acontece no âmbito da razão instrumental, em que as pessoas são tratadas como objeto, a razão comunicativa ocorre entre sujeitos considerados mutuamente capazes de estabelecer acordos racionais por meio da argumentação lógica democrática, em vez de relações de dominação e submissão. Logo, a proposta de Habermas vai além do âmbito da lógica, sendo conhecida como ética discursiva. O ponto de partida do Habermas é a compreensão da linguagem como aspecto universal da razão, cujo objetivo não é expressar a realidade, mas colocar pontos de vista subjetivos em relação. Trata-se, portanto, de um caminho para estabelecer relações entre indivíduos e seus valores, permitindo a elaboração e o questionamento de normas sociais, com base no reconhecimento do outro como sujeito. Segundo o Habermas, o projeto de uma ética discursiva fundamentado nessa concepção de linguagem pode ser favorecido por meio da abertura das sociedades contemporâneas ao questionamento e à reflexão crítica. Isso porque, do ponto de vista, eles já se encontram livres de certos dogmas predominantes em períodos anteriores. A menção a essa possibilidade mostra o otimismo que rendeu a Habermas o adjetivo de último dos modernistas. Enquanto isso, muitos de seus contemporâneos ficaram conhecidos como pensadores pós-modernos, por seu desencanto diante dos resultados práticos do projeto da modernidade, emancipar o ser humano por meio do progresso da razão. Aí, para finalizar a aula, vocês irão fazer essa atividade aqui, da página 14, Faz a leitura. Para ler e refletir, responde as questões, que já está na página 15.
Aí vocês irão para conexões. Conexões, página 15, faz a leitura e responde a questão, viu? A questão está aqui abaixo. E vem para a página 16. Então, essa é só ação de múltipla escolha. 16 a 17 e a 18, certo? Não esqueçam de enviarem as respostas para mim. Então, até a próxima aula.